Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que aborda só assuntos interessantes que vocês já devem estar sabendo desse outro lado, porque está todo mundo aí assistindo. Graças a Deus, a gente traz aqui assunto de marketing, negócios, inovação, enfim, só assunto legal, viu, pessoal? E tô aqui com a minha parceira de bancada, a gente não brigou, não se separou, Andressa Macieira! Oi, pessoal, tudo bem? Aproveite e se inscrevam no canal. Ative as notificações, curtam, compartilhem com todo mundo, porque o assunto vai ser muito legal, bem interessante e tem muita coisa pela frente. Ah, vocês vão amar. Eu já tô amando aqui nos bastidores conversar com ela, que a gente trouxe nada mais, nada menos do que a Bianca, gerente de marketing da Pandora, que quem não conhece desse outro lado, né? Eu vim aqui, ó, representando que eu tenho há muitos anos essas pulseiras e não tiro por nada, nem treinando, nem nada. Eu tiro as minhas pulseiras porque eu sou muito fã dessa marca. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi difícil, gente, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu alinhar as agendas. Não, obrigada a vocês. É um grande prazer estar aqui. Como eu falo sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Legal. Vamos nessa. Vamos lá, vamos nessa. É isso mesmo, já pegou o trocadilho. Já pegou o trocadilho. Mas a gente quer saber, né, Bianca? Claro que você tem uma trajetória incrível, né, que você vai contar um pouquinho pra gente, principalmente voltado pro mercado de luxo. A gente não trouxe ainda ninguém pra desbravar aí o assunto, que eu acho que é muito legal para todo mundo conhecer, porque é diferente, é uma comunicação específica, né, para um público totalmente exigente, né? Então, acho que é legal a gente desenvolver aqui nesse bate-papo, né, essa troca. Mas saber como que você começou, como foi a sua trajetória? Você se formou em marketing, você já gostava disso? Como que foi o seu início aí da sua trajetória profissional? Conta pra gente. Totalmente diferente. Eu me formei em rádio e TV. Quando eu entrei na faculdade, eram poucas as faculdades de São Paulo, né, do Brasil, que tinham esse curso. Eu sempre gostei, bom, eu sou da época, já tenho uma idade mais 40, e eu sou da época que MTV, na minha época, era o auge. Assim, a geração MTV mesmo. Era o grande momento, era a grande sensação. Todo mundo queria trabalhar na MTV. Exatamente. E o meu sonho era trabalhar na MTV, sim. Eu gostava sempre... Gostei um pouco disso, então medicina não fazia minha cabeça, advogado, nada dessas coisas tão tradicionais fazia minha cabeça. Eu acho que eu sempre fui um pouquinho diferente do padrão, inclusive da minha família. Disruptiva. E aí tinha esse tal desse rádio e TV, que era um pouco novo, né? Porque até então era uma comunicação social e etc. E aí vinha esse rádio e TV, eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. Eu lembro que meu pai virou, eu falei, pai, vou fazer rádio e TV. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, é pra trabalhar com rádio e TV. Ele, eu não sei o que você vai fazer, mas tá bom, vai fazer. Só vai. Eu fiz rádio e TV, cheguei a trabalhar um pouquinho em algumas emissoras, em algumas produtoras. Eu tive um grande prazer de lançar o Peixonauta, que foi o primeiro desenho animado brasileiro. Então eu participei aí da coordenação geral desse projeto. E aí eu, comecei como editora de vídeo, quase fui para um navio ser fotógrafa, enfim, tive muitas oportunidades malucas no meu caminho. E eu acabei, depois de coordenar o Peixonauta, a falar, olha, acho que eu gosto mais dessa coisa de coordenar, dessa coisa de processos, de números, sabe? De planejamento, E aí eu tive a honra de participar de uma posição na Adidas. Mas aí você não entrou na MTV? Não entrei. Esse sonho ficou para trás? Ficou para trás. Não, esse sonho acabou não rolando. Eu cheguei a participar de alguns eventos da MTV, na verdade. Conheci algumas pessoas de dentro, mas já estava no início do fim da MTV também. Então eles estavam revendo a estratégia, estavam revendo o canal. Depois de uns anos ele acabou mudando completamente. A TV aberta também começou a mudar. E aí acabou, o sonho mudou. Mas, gente, vamos pontuar aqui, né? Uma coisa que, tá trabalhando na Adidas, né? Tudo bem, MTV, é uma época bem legal, mas a Adidas, gente, é uma marca incrível, né? Sim. As pessoas almejam, né, trabalhar. A Adidas era um sonho também. Eu sempre fui uma pessoa que praticava esporte, então, de novo, ao longo da vida eu andava de bike, joguei futebol, joguei vôlei, joguei basquete, quase fui para clube de basquete, né? Ser jogadora profissional. Uma fase da minha vida eu joguei rugby, então, assim, o esporte sempre foi muito presente na minha vida. Bem presente mesmo.
E aí trabalhar na Adidas. Que legal, muito bacana conhecer a personalidade, né? Quem tá por trás do mar fala uau, né? Uau. Se a gente entrar nessa frente, né, profissional, é muito legal saber quem é a Bianca, Não, né? e o esporte é muito legal, porque assim, além de ser esportes bem diferentes, o esporte traz algo muito interessante, né, pro seu dia a dia como profissional, não só porque trabalha no Adidas, né, que tem essa conexão, mas eu falo como um ser humano mesmo, né? Completamente. Disciplina. Eu falo, caramba, como eu queria ter começado esporte antes. Hoje eu treino há 4 anos, musculação. Sou encantada. Eu falo, como que eu pude ficar tanto tempo sem isso, sabe? Eu sempre legal. fui. É claro que acho que a consciência que a gente tem hoje para esporte é muito diferente do que a gente tinha, pelo menos na minha época. Alguns anos atrás, não na minha época, parece que coisa, né? Mas assim, alguns anos atrás, 10 anos atrás, acho que já não tinha essa consciência do esporte, da importância da musculação e etc, né? Mas o esporte sempre foi algo que me encantou muito, né? Tanto que era meu primeiro sonho foi ser jogadora de basquete. Acabou não rolando por um problema que eu tive no joelho. E aí veio o MTV. Não trabalhei na MTV, mas eu tive uma honra de entregar o projeto Peixonauta, que foi muito legal, né? A gente fez história. Primeiro desenho animado brasileiro. Então a gente estava lá e foi muito especial. Foi um desenho que foi para Discovery, né? Então muita gente, na época, só se falava de Peixonauta. E aí depois, enfim, de alguns caminhos eu fui parar na Adidas e aí era outro sonho, né? Nossa, meu Deus do céu, eu vou pra Adidas, que é dar doce pra criança. Sim, né? muito. Então fiquei lá. O mais legal disso tudo é que eu entrei numa posição temporária e acabei sendo efetivada. O mais curioso disso, de novo, é que quando eu recebi a proposta de que minha vaga tinha sido aprovada, eu recebi uma mensagem: olha, você foi aprovada para ser fotógrafa de um navio, seu embarque é imediato. Aí eu falei, meu Deus, não tem dúvida, era Adidas. Não tinha dúvida, era Adidas. Mas não era tem como, Adidas. Adidas. E qual que era a posição que você entrou na Adidas? Eu entrei como analista de retail, então era uma área voltada para o marketing, que tinha um pouco de VM, tinha um pouco, depois foi ter um pouco de campanhas, né? São as campanhas de vitrine, as campanhas que a gente põe, as comunicações que a gente põe dentro da loja, né? Você tem uma frequência disso, então cada lançamento de produto, você tem uma vitrine, se não é na vitrine, você tem uma comunicação interna, então toda loja de varejo trabalha com comunicação, seja o highlight, né? O key product que está na vitrine, seja os outros que também têm importância, mas que eles são comunicados dentro da loja. E também as ativações da loja. Então, tudo que o varejo precisa para levar a gente para a loja é essa área de retail, no caso da Adidas, mas que é também conhecida como o trade marketing, que é responsável por identidade visual, né, das campanhas ali, de implementar. O próprio VM, o VM da Adidas era um negócio surreal de estratégico, desde que a altura tem que estar o cabide da área feminina, que a altura tem que estar o cabide da área masculina, quantas peças por tamanho, então PM, G e GG no feminino era diferente do masculino. Isso eu acho tão incrível. É fabuloso, é realmente fabuloso. Eu falo que eu saio do VM, mas o VM não sai de mim, porque é um negócio tão estratégico. Mas é muito legal, né? Mas poucas marcas têm essa noção da importância, pelo menos pelo que eu sinto ou vejo, assim. Claro que o mercado de luxo, né, acaba tendo um olhar muito diferente, vem muita coisa também de fora, que é replicado de uma série de informações aqui, mas poucas marcas acabam fazendo um bom trabalho de VM, né? Mas você sabe que eu acho que nos últimos anos isso mudou bastante. Sim, até por ter que forçar todo mundo para a parte física, né? Exatamente. Então, quando a gente olha hoje uma marca que é âncora, não é uma principal âncora dos shoppings, mas é uma marca âncora que se está se reposicionando ao longo desses últimos 2 anos e hoje tem uma presença de marca importante. Se você entra nessa loja, a jornada do consumidor, a exposição de produto, as categorias que eles colocam, ou seja, o VM que eles estão fazendo é algo surreal. Não é à toa que eles saíram de um momento em que ninguém considerava essa marca e hoje ela está em shoppings importantes de uma maneira muito presente. Sim. Né? Sim. Então, se reposicionando. Então, foi engraçado que teve acho que 1 mês, 2 meses atrás, eu fui na mesma loja de outro shopping e eu falei, gente, aqui não chegou a comunicação de estratégia de posicionamento, porque estava completamente confuso a exposição de produtos. Então, tava carnaval com pijama, sabe? Um produto aqui, outro ali. Então, isso faz a diferença. E eu acho que hoje, se você vai nas lojas,
você vê já muito um melhor pouco do VM. que era, né? Eles Sim. entenderam que a importância do VM, ainda mais que você tem quadros reduzidos de time, de staff, de time de loja. Sim. Então você precisa disso para ser esse vendedor oculto que a gente chama, né? O VM é esse vendedor oculto. Então quanto melhor estiver desenhado a estratégia do seu VM dentro da sua loja, independente do segmento, mais fácil o seu consumidor ir lá, chegar na sua loja, ver um produto, putz, aqui tá o P, aqui tá o M, gostei, experimentou, levo, sem a necessidade específica de ter alguém ali te atendendo e te mostrando os produtos. Sim. Então eu acho que mudou. E isso, por um lado, é bom, né? Porque eu acho que traz cada vez mais também experiência. Eu acho que as pessoas estão buscando isso, né? Porque acabou o sentido, né? Do que tinha antigamente o consumo, mudou radicalmente. Então, principalmente para essas pessoas mais novas. Então, a gente escuta, pelo menos nos bastidores, as marcas assim, putz, eu tenho, sei lá, 70 anos de mercado, como que eu faço para atingir essas pessoas mais novas, o que eu trago de diferente, né? Então também tem isso, né? Então acaba entrando, dependendo do segmento, onde a pessoa tem uma loja física, ela tem que fazer esse tipo de experiência acontecer, né? Realmente, né? Para criar essa conexão com o seu consumidor, né? E aí acho que não é só na loja física, o varejo, de modo geral, acho que uma das coisas que eu mais gosto no varejo é o quanto ele é dinâmico. Sim. Enquanto hoje você está pensando numa estratégia, num plano, num evento, e daqui 2 meses talvez você tenha que rever a estratégia e a comunicação desse evento, porque talvez tenha alguma coisa nova. Muda muito rápido, né? A gente tem que estar em constante atualização e buscando inovação e buscando se destacar de alguma forma, né? Porque é assim que já muda tudo, né? E às vezes é um viral de um influencer, pronto, já mudou a cabeça de uma geração inteira, né? Então, hoje o que as marcas querem? Conquistar a geração Z, que é a nova geração, porque senão essas marcas morrem, né? Por que a geração Z é tão importante? Porque se a gente não conquistar o coraçãozinho dessa geração, a marca vai perder, ela vai morrer com o tempo, né? E também Millennium, que é quem tem, no final, o poder de compra. Né? Então, a gente tem dois públicos que são muito importantes. Para que marca? Para que segmento? Todo segmento. Todo segmento está falando com essas duas gerações, diretamente. Claro que a estratégia muda. Então, a Adidas vai falar de uma forma, a Montblanc vai falar de outra, a Pandora vai falar de outra e por aí vai. Mas todas as marcas do varejo mundial estão falando com essas duas gerações. E eu acho que até um ponto que a gente estava conversando, não é somente ter um produto de qualidade. Hoje, essas gerações, elas estão muito além, né? Elas estão olhando muitos pontos e fatores que a empresa, né, que está ali se posicionando e que está oferecendo um produto, ela está, é pet friendly, faz alguma ação sustentável, ela está olhando a ação social, né? Tem uma profundidade maior, então acaba sendo um público mais complexo, né? Você enxerga dessa forma também? Totalmente. E aí vou puxar a sardinha pro meu lado, né? E assim, não é porque eu trabalho na Pandora, mas é porque eu realmente amo trabalhar na Pandora, né? E aí, a Pandora é uma joalheria que é acessível para todo mundo. Então, a gente pode estar com todos os nichos, de todo o poder aquisitivo. E o mais legal é que a gente pode contar a nossa história através das nossas joias. Quando a gente fala do bracelete do Charms, né? Sim. Que é popularmente conhecido como pulseira e berlock, mas não, na Pandora é Charms e braceletes. A gente está falando que a gente pode contar a história da nossa vida. Que história? Qualquer história que você quiser. Então, por exemplo, eu não vim hoje, mas efetivamente eu tenho um bracelete que tem uma moto, porque como eu estava falando, eu ando de moto. Sim. Tem uma câmera fotográfica, porque eu amo fotografia. Tem um mapa mundi, porque eu amo viajar. Sim. E tem um bichinho, porque eu sou alucinada por bichos. Sim. Então, assim, ali eu tô contando a minha história. Ali no meu bracelete, você já exato. sabe quem é a Bianca. E não vai ter outra igual a sua. Não é, porque sou eu que montei. Exatamente. É claro que alguém pode olhar e falar que é igual, mas é a minha história. Né? E o que é muito legal é isso, é você poder contar a história. E uma das coisas que eu acho mais incrível é que a Pandora é 100% sustentável. Então, todo ouro e prata que a gente usa hoje nas nossas joias são reciclados. Que legal. E isso é algo que é importante. É muito importante, gente. Não é só para falar, nossa, qual é o impacto? É muito impacto sobre isso. E essa geração nova, eu acho que
um pouco da minha geração já levava isso a sério, sim. Mas essa geração veio muito forte nisso e que bom que eles vieram muito forte nisso, porque é importante a gente olhar isso. Então, sim, não basta ter um produto de alta qualidade, você precisa contar uma história, você precisa ter um valor adicional nesse produto, na sua marca, que se você não tiver, talvez você não seja relevante para essa geração. Exato. Isso é muito legal. Muito bom. E você acha que esse é o principal desafio hoje, falando sobre o mercado de luxo? Porque como você impacta essa geração, né? Você acha que esse é o principal desafio? Eu acho que a gente tem alguns desafios que eles são qualitativos e quantitativos. A gente tem uma economia desafiadora, né? O dólar está aí para mostrar a gente isso, as nossas taxas estão aí, mas não vou falar disso. Então, acho que a gente tem uma questão de poder de compra hoje no Brasil, e que não é hoje, né? Mas é ao longo desses últimos anos que ele está desafiador. E, claro, conquistar uma geração nova ou até mesmo manter a nossa geração, a geração millennium que já conhece a marca, interessada pela marca, é desafiador. Hoje a gente tem 1 milhão de influencers, hoje a gente tem um monte de mensagens que são passadas, cara, a segundo, milhões de mensagens por segundo. Então, acaba sendo desafiador, né? Qual é a mensagem que você vai passar, como você vai passar, em que momento que você vai passar, quais apostas que você vai tomar, qual tipo de ativação que você faz. Então, mais um motivo pelo qual eu amo marketing, eu amo varejo, eu amo trade marketing, né? Tudo que a gente faz tem que ser medido. Sim. Não é, eu acho que isso vai fazer sentido. Não, vai fazer sentido. Então, qual é o objetivo desse evento? Qual é o objetivo dessa ação? O que a gente busca? Quais são os KPIs, né? Os famosos KPIs. Trabalhar em cima de dados. Dados, o tempo todo dados. Não existe marketing de varejo né? sem dado, não existe. Aí é achismo, né? Então, às vezes você faz uma ativação, ou você faz uma ação, né? Não necessariamente uma ativação, mas você faz uma ação de marca que tem muito mais objetivo awareness. Aí não necessariamente você vai ter um ROI, mas assim, bom, eu quero chegar nessas pessoas, eu quero passar essa mensagem. Não necessariamente você vai conseguir medir quantas pessoas foram na loja por conta daquela ação. Mas obviamente, quando você passa a mensagem, quando você fala da marca, quando você ganha prestígio, você vai acabar levando pessoas para a loja que vão comprar o seu produto, que vão ser fiéis à marca, que vão valorizar a marca por toda a história que ela conta. Maravilha. E essa transição de Adidas, né, esporte, para o mercado de luxo, né, que aí depois você foi para Montblanc, né? Fui para Montblanc. Eu fiquei 5 anos na Adidas, então eu tive a oportunidade de ser Adidas, né, nas lojas próprias. Então a gente cuidava de todas as campanhas, de todas as ativações. Eu tive a honra de participar do projeto Copa do Mundo, onde a gente teve que alterar toda a comunicação de todas as lojas do Brasil. E aí depois, dentro do grupo Adidas, a gente tinha a Reebok, que não faz mais parte do grupo, mas a gente ia fazer o lançamento da marca no Brasil. A Reebok estava muito bem endossada por uma coisa chamada CrossFit. Ela era a única patrocinadora do CrossFit, então efetivamente era a única marca que podia falar CrossFit, né? Porque CrossFit também é uma marca. E aí e era um boom do CrossFit no Brasil. Foi um momento que começaram a aparecer vários boxes e todo mundo começou a falar disso. Então, isso ajudou muito a gente a fazer o lançamento na marca. Então, a gente fez o lançamento boom efetivamente, né? Porque a Reebok, há muitos anos atrás, ela era famosa, aí se perdeu e aí voltou. Foi em 2015, se não me engano, esse grande lançamento no trade. E aí, quando eu saí da Adidas, fiquei 2 anos, e aí eu saí da Adidas e eu resolvi fazer um sabático de 1 ano e meio. Eu achava que eu precisava, enfim, rever muitas coisas minhas, precisava amadurecer em muitos aspectos, precisava me autoconhecer em muitos aspectos. Então eu fiquei 1 ano mais ou menos fora, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Fui viajar, fui para Ashna, na Índia, fiquei 45 dias na Ásia, fiz curso de acupuntura, fiz, enfim, fiz astrologia, fiz curso de astrologia, fiz muitas coisas. E aí, quando eu falei, bom, agora acho que eu vou voltar, acho que eu estou pronta para voltar para o mercado de trabalho e varejo, né? Cheguei até a fazer, inclusive, consultoria de carreira para entender se era aquilo mesmo. Eu falei, gente, eu amo varejo, é isso, ponto. Não tem dúvida. Varejo eu realmente amo varejo, assim, é dinâmico, é uma loucura, tem dias que você fala, meu Deus do céu, não vou dar conta, mas eu amo varejo. E aí eu acabei participando desse processo da Montblanc. Era uma posição que era para
redefinir toda a estratégia do canal wholesale dentro da Montblanc, né? Então, a Montblanc faz parte do grupo Richemont, que é o segundo maior grupo de luxo do mundo. E o canal wholesale era um canal, não sei como é que tá hoje, mas era um canal muito importante para a marca. Só que precisava trazer dados, trazer estratégia, trazer KPIs, trazer análises. E eu fazia exatamente isso na Reebok, né? Então, eu fui para a Reebok para fazer o lançamento no canal wholesale. E aí acabei participando do processo, entrei e foi assim muito diferente. Claro, a gente está falando de Adidas, esporte e luxo, então primeiro você fala, meu Deus do céu, né? Desde conceito de loja, quantidade de produtos, quantidade de campanhas. Então na Adidas eu acho que eu tinha uma campanha por mês de vitrine, lá eu tinha 4 por ano. Falava, meu Deus do céu. E aí também eu fui cuidar de VM lá na Montblanc. Então tudo que era implementação de vitrine, né? Tudo que tinha de oportunidade, de implementação mesmo, né? Como se o tecido era melhor que adesivo ou vice-versa, enfim, quais materiais a gente usava. Uma parte vinha de fora, enfim. E aí a gente redesenhou, o time era bem enxuto, ainda o time Montblanc é bem enxuto. A gente redesenhou todo o canal, clusterizou os clientes, key account, feed account, entendeu aonde a gente ia concentrar o budget, porque é impressionante, né? O budget de marketing, não importa a empresa, ele é sempre pequeno. Sim. Aí no mercado de luxo é super, né? Pequeno. É super. Todo mundo acha que não é super enxuto. Gente, o marketing é marketing. Exato. Qualquer empresa tem que representar X% do seu PNL. E aí, dependendo de onde você trabalha, você também tem que falar com as pessoas de fora para aprovar aquilo que eles não entendem, o porquê que tem que ser. Nossa, mas como esse caminhão de dinheiro para isso? Então, vai servir para isso e tal. Então tem toda uma questão também, né, de você seguir muito, né, o que vem de fora muitas vezes e trabalhar com o que não existe muitas vezes ali. Exato. É surreal. Eu acho que tem assim, multinacional é isso, né? Global, seja onde for. Ele vai criar, vai jogar para os clusters e a gente tem que executar no mercado. Sim. Afinal de contas, não importa onde você está, a Pandora tem que ser igual na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Então, quando o meu consumidor entrar numa loja Pandora, ele tem que se identificar nessa loja Pandora. Falar, conheço, estou em casa. A mesma coisa para a Montblanc, a mesma coisa para a Adidas e para todas as multinacionais. Sim. Né? Mas é sempre desafiador, né? O marketing, o valor de marketing que a gente tem de budget é sempre um percentual da última linha ali do PNL, gente. Então, isso é padrão para qualquer empresa, em qualquer mercado, né? Então, infelizmente, adoraria poder fazer tudo que a gente quer, mas a gente tem que ir aonde realmente dá resultado. Sim, né? É assim, né? É assim com todas as áreas, é assim com comercial, é assim com marketing, é assim com a empresa de modo geral, né? Qualquer empresa vai focar naqueles mercados e vai dar mais tempo e energia para aqueles mercados que realmente trazem o dinheiro. Sim. Gente, isso é varejo. Então, era desafiador, mas a gente tinha muitas oportunidades, desde o canal wholesale na joalheria, né? Ela é... Por que joalheria? Porque a Montblanc está dentro de joalheria. A joalheria, a maior que você conhece é a Vivara, não tem jeito, né? É uma marca nacional que está aí no Brasil todo. Mas localmente você tem marcas muito, muito fortes e muito relevantes. Às vezes até mais relevantes do que a própria Vivara. Sim. Então, por exemplo, no Sul você tem a Bergerson, que é uma marca muito, muito forte. Então a Montblanc estava na Bergerson. Em Fortaleza você tem um Thales e por aí vai. Né? Então, cada região você tem uma marca e a gente trabalha com esses clientes. Então, foi muito legal poder, a minha gerente de marketing na época, que hoje é a Country Head da Montblanc Brasil também, que é maravilhoso. Então, hoje ela que lidera a Montblanc no Brasil. Que legal. E os meninos de wholesale, a gente, junto com o Michel, né, que era também o Country Head na época, a gente fez um trabalho muito de mapear, entender, desenhar, muito teste também, né? Gente, a vida é testar. Sim. Testou, deu errado. O que deu errado? Como que a gente corrige? O que a gente faz diferente no próximo? Se a gente não erra, a gente não aprende, gente. O problema, eu pelo menos penso muito isso, né? Errar faz muito parte do processo. O problema não é errar. O problema é quando você não sabe corrigir isso em tempo rápido, sem gastar muito dinheiro. E também quando você vai insistindo no mesmo erro. Aí é um problema. Aceitar no problema, né? Exato. Tem que ter agilidade para resolver e achar uma solução, né? Exato. Eu acho que é isso. É achar a solução, erramos, ou o que não funcionou, entender o que não funcionou, corrigir, trazer plano A, plano B, plano C, executar na próxima e tentar de novo e tentar. E aí quando você chega no modelo que fala, é esse,
vai dar 6 meses e vai falar, esse modelo já não funciona mais. Por quê? Porque o consumidor mudou, a jornada do consumidor mudou, o que tá viral, o que tá na moda, enfim, já mudou totalmente. Então, a gente fez um trabalho muito legal, de muita clusterização, de muita análise. E aí você se apaixonou por esse universo? Me apaixonei por esse universo. Eu fui convidada para... No final das contas, eu não queria sair da Montblanc, porque eu amava muito o que eu fazia e eu amava muito o time. O time era um time pequeno, parte das pessoas ainda tá lá. É um time que, assim, ganha muito meu coração, assim, tá dentro do meu coração. Algumas pessoas levei pra vida mesmo. Mas o ritmo do grupo era muito lento e eu já tinha essa coisa de ir embora do país e etc. Eu falei, acho que aqui talvez eu não consiga, talvez eu não tenha esse tempo, né? E acho que é isso, né? A gente tem sempre muita pressa. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase 3 anos. Tá. E aí fui convidada para participar de um processo da Pandora. E eu falei, acho que eu não quero. Eu falei, mas vou participar. Mas a princípio não tenho interesse. Gosto muito de trabalhar na Montblanc. Bom, aqui estou eu quase 4 anos na Pandora. E como foi essa transição? Teve muita mudança, porque você lidava com um produto, claro, tem a parte para mulheres também, né? Canetas e algumas joias. Mas era mais, eu vejo a Montblanc, me corrija se eu estiver errada, mais masculina, sim, né? Sim. Mais outra. E você vai para o oposto disso, né? Como que foi essa diferença para você? Porque podemos falar que também tem joias, né? Vai assim de encontro com o que você tem ali hoje na Pandora. Você sentiu muita diferença ou não? Eu não senti diferença. Eu acho que quando você está no varejo, você vai se adaptando ao público-alvo. Então, toda vez que você muda de uma empresa, não precisa ser o varejo. Você tem que entender qual é a dinâmica daquela empresa, qual é o público daquela empresa, o que ela vende, quais são as prioridades, e você vai se adaptando àquilo, né? Então, é uma dinâmica mesmo, né? Cada empresa tem uma dinâmica. Mas talvez a Pandora tenha mais liberdade, por exemplo, para agir com, sei lá, marketing de influência, algo assim, porque eu vejo que a Montblanc é um pouco mais fechada nisso, né? Então, talvez você tenha outros canais um pouco... novos para você trabalhar ali, né? Eu acho que isso que também pode ter sido bem legal também, né? Como desafio, né? Na própria Montblanc a gente já trabalhava com influencer. É claro que a estratégia de influencer ela não tinha tanto peso como outras ações. Então a gente trabalhava muito com experiência, no caso da Montblanc. Tinha muito a questão de clienteling, CRM. Então a gente trabalhava muito de perto com esse cliente. Afinal de contas, gente, o cliente gasta, ele tem um investimento de aí 15, 50, 200 mil reais em uma caneta, né? Popularmente chamada. Então, são coisas diferentes. No caso da Pandora, é claro que, primeiro, na Montblanc eu respondia direto para o global. Na Pandora a gente já respondia para a estrutura América Latina. O lado muito bom disso é porque dificilmente o global entende da América Latina. E dificilmente o global entende que o Brasil não é a América Latina. Né? Eu falo isso sempre. O Brasil está geograficamente no mesmo território da América Latina, mas a gente é muito diferente culturalmente, próprio idioma, em várias questões. Né? Então, querendo ou não, é mais fácil quando você responde para um cluster Panamá que vai entender um pouco mais do que o global, mas também não entende tanto. Porque, de novo, o Brasil é muito específico. Né? O Brasil é muito específico. Às vezes nem a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo lá no Rio que eu não estou entendendo nada? Então, é muito específico. Mas eu acho que a Pandora ela trouxe muito mais uma dinâmica Adidas, né? Apesar de ser luxo, apesar de ser uma joalheria, é uma joalheria de entrada, é uma joalheria acessível que a gente fala, né? Então ela tá muito mais, eu acho que perto da Adidas, ainda que não, mas assim, tá mais ali, um pouquinho acima da Adidas, do que perto da Montblanc, por conta de preço, de posicionamento, de produto. A questão de ser foco mais mulher do que homem é algo que você se adapta bem, você entende? Então, você sabe que na Montblanc a data do Dia dos Pais é importante. Você sabe que na Pandora o Dia das Mães é importante. Então, são coisas que dentro do varejo você vai se acostumando e você se adapta. Mas eu acho que a gente vinha de uma dinâmica. Então, se na Adidas eu tinha uma campanha por mês, na Montblanc tinha 4 por ano, na Pandora eu tinha 2 por mês. 2 vitrines por mês eu tinha. Que eu tinha que trocar a vitrine 2 vezes por mês. Então, tem uma dinâmica de lançamentos, de produtos e de histórias que ela é realmente mais dinâmica mesmo. Ela tem uma energia diferente das outras duas marcas. E a gente se acostuma. Eu acho que mais que se acostuma, eu gosto disso. Então,
Eu realmente gosto, eu realmente amo trabalhar na Pandora. Eu gosto muito dos valores, eu gosto muito da preocupação, da sustentabilidade, eu gosto muito do fato da gente poder contar nossas histórias. Gente, que outra marca, que outro produto, que outro segmento você pode contar uma história? Sim. Que história? Todas a que você quiser. Você pode ir numa loja da Pandora agora e contar quantas histórias você quiser. Você pode ir agora no Dia das Mães, pegar um charme e gravar uma mensagem para sua mãe no charme que ela vai ter pro resto da vida. Então, no final das contas, é uma experiência única, né? Então a gente não vende um produto, a gente vende uma história, a gente vende uma emoção, a gente vende algo que realmente vai ficar marcado na sua vida, né? E isso é muito legal da Pandora. E hoje você fica responsável pela parte de VM e outras responsabilidades dentro da Pandora? Hoje não mais VM, então quando eu entrei eu cheguei a cuidar bastante de VM, eu acho que a gente tinha algumas oportunidades. A dinâmica da Pandora a gente tem um time Panamá, que fica no Panamá, que ele é bem ativo nas estratégias, então a gente meio que localiza e valida se as estratégias fazem sentido pro Brasil. Tá. No final do ano a gente teve uma mudança estrutural de MD e tudo mais, e aí hoje a gente está mais focado nas estratégias globais, então a gente mudou um pouquinho a dinâmica, mas ainda assim você tem um time do Panamá que recebe do global e cascateia para os mercados, e hoje a gente consegue olhar e falar, isso não faz sentido, isso faz, como que a gente vai passar essa mensagem no Brasil. Então hoje a gente consegue fazer bastante isso. Quando eu entrei, eu era responsável pelo VM, exatamente porque a gente tinha muitas oportunidades, eu já tinha bagagem de VM, eu falava, a gente pode otimizar grana aqui, otimizar processos, tem um monte de coisas que a gente pode fazer para melhorar a implementação, para deixá-la mais suave, para otimizar grana também, né? Porque VM, transporte, é tudo muito caro. Sim. Né? E a gente tem loja no Brasil inteiro, então a gente está falando de Brasil inteiro real, assim, então o custo ele não é barato. Mas hoje eu não faço mais parte do VM, é claro que eu tô ali, né? Então hoje eu sou marketing Pandora Brasil, então no final das contas eu sou responsável por validar ali 360. Não tem como deixar de lado. Exato, então eu vou numa loja, putz, essa ativação faz sentido. Gente, a gente não consegue botar a Loki e Romana, que são nossos embaixadores aqui na loja, é tão importante, eles são tão importantes, tão relevantes no Brasil, então efetivamente eu acabo participando de todo o flow, né? Mas basicamente é trade marketing, então tudo que a gente faz de ativação, de experiência de marca no Brasil, embaixadores nacionais, então quando a gente tinha... Vocês estão com a Jade, né? Não estamos mais com a Jade, não. Já faz um tempo, mas quando era a Jade, então de cuidar do contrato, entender quais são as entregas, acompanhar shooting, sim, mandar produto, passar briefing, alinhar tudo que tinha ali de entrega. Isso é uma parte super sensível, né? É uma parte sensível. Mas é muito legal. Não, super legal, quando dá certo. Mas às vezes, se você não tá ali muito de olho, dependendo de quem escolhe e tudo mais, tem um risco grande, né? Claro. Como a gente conversou no começo. Então, claro, realmente ali, mas foram bem assertivos, porque a Jade ela é maravilhosa para trabalhar, né? Sim, pelo menos sim. Falam a gente teve muita... as embaixadoras que eu peguei, né, que foi a Jade e a Galisteu, não tem o que falar, assim, super sim, profissionais, super fácil de lidar. Galisteu, então, ganha muito meu coração, não posso nem falar muito, mas, assim, realmente a gente tá com ela aí há 2 anos e Galisteu, assim, Dri, precisava disso. Não, já me manda que a gente faz. Então, assim, não tem tempo ruim, ela e o Ale. Então, é muito bom trabalhar com uma parceria assim. É sim, todo mundo assim? Não é todo mundo assim. A gente viu naquela lista, né, que vazou, que todo mundo ficou em pânico, né? Porque a gente já conhecia essa lista das agências, né? Então a gente já sabia que tinha muitos anos, né, essa lista anônima. Mas quando entrou a parte dos influenciadores, eu falei, nossa, aí essa lista ficou famosa e realmente falaram coisas ali. Alguns, né, por maldade, que não é legal você expor a pessoa assim, às vezes foi algo pontual, exato, né? Eu particularmente não gosto. Mas a gente sabe que por trás dos bastidores tem pessoas que não são nada profissionais, né? Mas eu acho que toda história tem 2 lados, né? Então, assim, a gente só tava vendo ali um lado, tem um lado. A gente sabe que tem umas pessoas mais fáceis, difíceis, e todo mundo é assim, gente. Não precisa ser influencer no trabalho. São seres humanos. Você tem pessoas que são super fáceis de trabalhar e tem pessoas que você
precisar de um jeitinho adicional e tá tudo bem, né? Somos seres humanos, não somos, a vida não é binária, eu falo muito isso, a vida não é binária e tá tudo bem. Essa lista é desafiadora, né? Porque ela só conta um lado da história e eu acho que sempre tem dois lados. Né? Eu acho que assim, já parte do princípio que eu acho que uma pessoa em perder o tempo dela, falar mal de uma empresa ou falar mal de alguém, eu acho isso tão feio. Eu acho que assim, é mais feio você saber quem é que tá por trás ali, porque uma coisa é o famoso feedback, né? De você ir lá, não tô gostando disso. Tem empresas e empresas, né? Ninguém é perfeito. Mas eu acho que você se dispor a melhorar como profissional, ou ver se pode mudar, ou muda de empresa. Poxa, aqui não tá legal, isso aqui não é o meu perfil. Eu, diversas vezes na minha vida, eu olhava minha carteira de trabalho rodada pra caramba, porque às vezes eu chegava 3 meses, 4 meses, falei, aqui eu não vou crescer, tchau, beijo gente, não sei o que, sem emprego, eu ia embora, falei, aqui eu não vou crescer, eu preciso arrumar um outro lugar que tem mais a minha cara, me achar, me identificar com um lugar, né, então eu não precisava ficar falando mal de um lugar que eu não me encaixei, eu simplesmente saio, né, profissional eu acho que tem que se comportar assim. Então não dá para você sair expondo empresas que às vezes as pessoas demoraram anos para construir. Um comentário seu que você faz ali sem maldade, você pode destruir uma família, é tanta coisa ruim que vem através disso que eu não sou a favor. Eu também não sou a favor. Eu acho que 2 coisas, né? Primeiro é isso. Trabalhar com pessoas é sobre isso. E às vezes, e é uma coisa também muito legal, é que às vezes as pessoas não se identificam com a Pandora. E tá tudo bem, gente. Então assim, a gente tem os embaixadores, mas a gente trabalha muito com influência. Então a gente tem squad de influência, a gente tem uma estratégia de influencer que é bem agressiva. Tem alguns que super funcionam e que amam a marca. E aí, óbvio, quando você ama a marca, a entrega é outra. A entrega é outra, a relação é outra, a dinâmica é outra. De verdade. Tem outros que não se identificaram e, gente, tá tudo bem. Porque não tem que gostar de tudo. Eu mesmo não gosto de tudo, você não gosta de tudo. Então, também é sobre isso. Então, é muito complicado, né? Eu acho que é isso, sim. É uma área sensível, né? É uma área muito sensível. E eu acho que, às vezes, até envolvendo influência, porque a gente tá falando mal, né, de agência, mas influência pode você até colocar em risco de uma pessoa não estar muito bem da cabeça e se tirar sua vida, sabe? É tanta coisa que não é legal. Então, a gente lida como pessoas e tá tudo bem, errar, acertar aqui. É sobre isso. É sobre isso. Exatamente. E às vezes você vai escolher uma pessoa, a gente já viu, né, escolher pessoas que era campanha Dia das Mães, né, e aí bateu na esposa, aí já tava tudo pronto, aí vazou o negócio. Como você fazer, né, o caminho inverso de já tá tudo pronto, a campanha, não sei o quê. Então, tudo é arriscado. A gente tá na vida pra se arriscar. E a nossa área é muito sensível. É muito sensível. E eu acho que tem uma outra coisa também, né? Você sempre tem opção. Você sempre tem uma opção na vida, gente. Eu também falo isso bastante. A única coisa que a gente não tem opção é morte. Todo o resto tem uma saída. Mas eu queria um mundo perfeito. Talvez não vai ser um mundo perfeito. Talvez você vai ter que abdicar de algumas coisas. Isso serve para influencer, serve para empresa, serve para gente como profissional. Tá numa empresa que a dinâmica e os valores não tem a ver com você, não adianta ficar lá reclamando, amigão. Não adianta, não vai resolver. Entendeu? A empresa não vai mudar, é que nem relacionamento. Tá num relacionamento que a pessoa não tem nada a ver com você, não adianta insistir, gente. É simples. Olha, obrigado, foi um prazer, mas tchau. Exato. Né? Então, eu acho que sempre tem esses dois saber lados. se retirar, né? Exato. Quando você não tá feliz. E até você fez isso, né? De ano sabático, de se encontrar. Claro que não é todo mundo que vai ter essa oportunidade de fazer isso, mas eu acho que no dia a dia a gente precisa descobrir isso, né? Identificar onde vai fazer, né, a sua felicidade ali momentânea, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que qualquer coisa também, né? E uma coisa que eu falo bastante também é que tá todo mundo lidando com os seus traumas, tá todo mundo lidando com as suas dificuldades, então às vezes a pessoa não tá no bom dia e tá tudo bem também, sabe? Exato. Gente, isso é viver. É viver. Não quer isso, fica em casa. Aí não sai nunca. Fica lá quietinho. Compra o sítio e vai morar no meio do mato. E não interaja. Não tem jeito, gente. Até a pilantra, que é minha cachorra, tem dias que ela tá mal-humorada. É verdade. Tá tudo bem, gente. Adorei o nome dela. Pilantra, maravilhosa. Tem dias que eu pego, ela fica grude. Tem dias que eu encosto, ela já sai, vai lá pro outro e tá tudo bem. Então é sobre isso muito, assim. Exato. Pô, eu acho que a gente pode ir pro momento parte essa. Porque, olha, o pessoal mandou aqui, ó, perguntinhas de vocês, então você vai sortear e ler pra gente. Se pode essa pergunta. Mas eu acho que pode. Eles são todos bonzinhos quando enviam perguntas boas. Caramba, Bianca, como foi planejar uma ação de diamante gigante na Avenida Paulista? Essa ação ficou famosa, né? Como foi participar disso? Foi muito legal.
né? Então a gente tinha o lançamento da categoria diamante e, de novo, trazendo a sustentabilidade, os diamantes da Pandora são 100% sustentáveis, feitos em laboratório, né? E não é sintético, né? Porque a gente também não conhece muito disso. O diamante de laboratório, ele é um diamante, tanto que se você coloca um diamante extraído da natureza, um diamante de laboratório, o especialista não vai saber distinguir qual é qual, porque ele é uma pedra de diamante. A diferença é que, ao invés de ele ficar milhares de anos na natureza, a gente reproduz esse tempo dentro de um laboratório. Legal. Então ele tem ele tem todos os Cs, o corte, claridade, enfim, tem tudo. Tudo que um diamante retirado da natureza tem, o de laboratório tem. Então é importante primeiro dizer isso, que ele não é sintético, ele é realmente um diamante. Então a gente tinha que fazer o grande lançamento. A gente começou com um soft, um lançamento soft no novembro de ano retrasado, eu acho. Ou no outro, já nem lembro. E aí a gente teve a oportunidade de fazer essa ativação que era totalmente awareness. Gente, diamante, Pandora, chegando no Brasil e México era. Então, aonde, como, que lugar. Então a gente tinha alguns lugares, mas o objetivo era estar no meio da rua, né? O objetivo não era estar dentro do shopping, porque a gente não queria falar só com aquelas pessoas. Então foi muito trabalho, mas é sempre muito legal. É sempre muito... Foi satisfatório, muito satisfatório. Final, mesmo com o trabalho. É sempre desafiador, eu acho que é isso, né? A vida é sobre desafios, é sobre a gente... agora quebrou aqui, a gente resolve. Assim, foi muito legal. Foi muito legal, desde pensar no que a gente ia fazer. Então a gente teve uma concorrência com algumas agências para trazer algumas ideias dentro do briefing. Tinha ideias de fazer na Roda Gigante, do Vila Lobos. Tinha várias de usar também muito digital para ativar influencer. Então foi uma ativação muito diferente do que eu já tinha feito, né, dentro de Adidas e próprio Montblanc. Apesar de que em Montblanc a gente fez um evento muito forte em 2021, no Eldorado também, mas esse evento essa ativação foram 5 dias na frente do shopping Cidade de São Paulo, no meio da Avenida Paulista, que é uma das avenidas que tem o maior fluxo de São Paulo, para falar do diamante. Então você entrava e você tinha toda uma realidade aumentada, falava do produto, tinha o produto exposto, então foi muito, muito legal. Foi a ação mais interessante assim que você passou dentro da Pandora? Foi essa? Você poderia ranqueá-la como a... Eu acho que eu acho que a experiência mais incrível que eu tive na Pandora foi o carnaval desse ano. A gente teve uma mudança, como eu falei, uma mudança estrutural na diretoria da Pandora no final do ano. E até então muitas coisas eram planejadas e quase executadas pelo time do Panamá. Né? Mesmo nos mercados Brasil, México, Chile, etc. E com essa mudança a gente começou a ter mais autonomia para, então, se é Brasil, o Brasil é responsável por entender, validar, trazer ações, etc. Então hoje a gente tem muito mais autonomia para poder participar e ativamente fazer parte de todas essas decisões, estratégias, propostas e etc. E a gente a gente sempre faz o carnaval, já há alguns anos a gente faz o Carnaval do Rio. O objetivo era sempre trazer influencers da América Latina inteira para viver o que é o Carnaval do Rio, né? Porque por mais que a gente esteja acostumado, é sempre muito especial. Sempre. Cara, você fala, Carnaval do Rio, mas quando você tá lá, você fala, meu Deus do céu, por que eu venho todo ano, sabe? É um negócio muito, muito especial. Então, e aí a gente tinha 3 semanas para fazer o evento acontecer. Era um evento que já tinha sido planejado, então já tinha um investimento que já fazia parte ali de camarote, de hotel e etc. A gente falou, vamos fazer. A gente tem que fazer, conseguiu a aprovação do diretor global, né, do presidente, global mesmo, o presidente. E a gente teve 3 semanas para fazer isso acontecer. Então a gente já tinha o camarote. Eu juro que eu ia perguntar, eu falei assim, com quanto tempo de antecedência? Então, é um evento que você leva 3, 6 meses. Sim, mínimo 3 meses. Mas a gente tinha 3 semanas. Uau. O nosso presidente e a nossa MD falou, vocês conseguem? A gente vai dar um jeito. E fala que não. E aí, quando a gente fez uma concorrência com algumas agências e a gente já falou, olha, é desafiador. A gente sabe. Então, a gente já tem que pensar numa execução que seja real, que a gente consiga executar, porque não existe nenhuma possibilidade de não dar certo. De erro, nada. Porque uma vez que a gente der o go ahead, ele tem que executar, porque o nosso presidente, Lacique,
lá na Dinamarca, vai perguntar por esse evento. E era o primeiro grande evento da Luciana, que é a nossa MD, que é brasileira, maravilhosa, inclusive. Então, a gente tinha 3 semanas. No final, a gente teve uma agência absurdamente parceira. Assim, que legal. Isso que eu ia fazer. É importante acertar esse momento. A agência, que a gente nunca tinha trabalhado, mas a gente recebeu uma indicação. Então, a gente teve 3 semanas para fazer o evento. Fez a concorrência com as agências, mudou completamente o foco do evento, porque senão ele não ia ser aprovado. Então antes o foco era por conta do direcionamento América Latina, e agora era outro por conta do direcionamento global, né? Tinha falado que a gente hoje está muito mais alinhado ao global. E a gente tinha 3 semanas, era isso, bicho. A agência teve que ter um senso de urgência. Mas assim, a agência, uma das melhores agências que eu trabalhei, e olha que a gente já trabalhava com uma agência incrível, com um budget que eu falei, não é possível que eles vão conseguir, e eles conseguiram, sim, extremamente práticos, parceiros, sabe? Porque também tem muita agência que você fala, putz, deu um problema. Gente, evento é problema atrás de problema, meu amigo. Em 3 semanas, muita coisa pode acontecer, que assim, não pode acontecer, sabe assim? Então, tem que ter alguém muito preparado ali pra ter essa sacada de não só senso de urgência, mas também trazer algo inovador, com o custo que tem ali, né? Tudo enxuta para não ter surpresa, porque como vai pegar a aprovação do global, depois passou um orçamento e não, veja bem, agora é o dobro. Não dá, então assim... E parceiro, né? Porque, era um evento, no final, novo, quem fazia já não estava mais, então a gente nunca tinha participado efetivamente da execução do evento, da operação do evento, então todo mundo estava meio que tentando entender o que ia fazer. E, assim, fizemos em 3 semanas super um evento... certo. Um evento, 60 convidados, Brasil, México, com um welcome dinner incrível. A gente teve 3 dias de camarote, então o camarote já estava acertado. O time do camarote também, assim, não tem o que falar, maravilhoso, assim. Não teríamos... E é uma coisa, sempre sobre pessoas, gente. Não tem nada que aconteça que não seja pelas pessoas. Então, o time do camarote, extremamente parceiro, a agência, o time que estava todo mundo ali, meu Deus do céu, como a gente vai fazer? A gente fez acontecer 3 semanas. E a gente fez um evento absurdo, teve presença, aí a gente tem, basicamente, pra vocês entenderem, é um camarote na avenida, no Rio, que tem tinha um espaço em cima, um mezanino que era exclusivo, convidado Pandora, e tinha uma frisa, que é aquela parte da frente da avenida que era exclusiva Pandora. Então só gente, convidados Pandora, ou quem a gente deixava, podia acessar esses espaços, né? Então a gente teve a Loki com a Romana, a gente teve Galisteu, claro, a gente teve o Samuel, que era já o embaixador do camarote que participou, e foram 3 dias de camarote. Foi um jantar de boas-vindas, né, onde inclusive foi a primeira apresentação oficial da Luciana, e a gente teve ainda uma visita à loja num conceito novo, que é lá no Barra Shopping, e foi incrível, assim, maravilhoso. Então esse foi o projeto mais especial, acho que um dos da minha vida. É desafiador também, né, mas que bom que achou, né, não só a agência, mas todo mundo ali na mesma página para tocar o barco e o negócio acontecer e vir resultados tão bons, né? A gente adora ouvir essas conexões, né? Quando a agência com a marca, né? Dá aquele match. Dá essa parceria. É uma parceria, porque realmente a área de eventos, né? Live marketing, enfim, é realmente muito sensível, né? Então, muito a gente já ouviu histórias terríveis, assim. Então, realmente, é muito bom. Que bom. A gente quer agradecer, porque acho que a gente, se pudesse, a gente ficaria aqui, ó, falando, porque você tem uma história muito fantástica, profissional, mas também o seu lado como pessoa é muito legal também, interessante de querer saber, ouvir. Imagina, cachorro pilantra, já tem um nome diferente, anda de moto, já fez vários esportes. É muito legal. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado, porque a gente gostou muito da vinda dela. A gente quer agradecer e quando você quiser vir, as portas estão abertas. Obrigada, meninas. Viu? Obrigada. Foi um prazerzaço, como falam, um prazer inenarrável. Obrigada mesmo por essa conversa. Obrigada mesmo. Que bom, a gente que agradece. E se você ficou até o finalzinho, deixe um like, compartilha com quem vocês quiserem, que eu tenho certeza que a história é muito interessante pra vocês aí desse outro lado, viu? Por favor, dá aquele like. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.